Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 até o verso 12. A primeira carta aos Tessalonicenses pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, contendo os capítulos 1, 2 e 3, a temática é o agradecimento, o louvor. Paulo exalta a Deus pela sua inserção entre os tessalonicenses e pela conversão, pela transformação deles, deixando os deuses e aderindo ao Deus verdadeiro, recebendo o Espírito e sofrendo a transformação que o Espírito opera na vida daqueles que recebem e creem em Jesus Cristo como seu Salvador. A segunda parte, capítulos 4 e 5, é uma parte voltada a exortações, conselhos e instruções práticas para a vida daquela comunidade. Assim, a gente vai observar nesses 12 versículos do capítulo 4, instruções, admoestações acerca de dois temas. O primeiro, a questão da pureza sexual. E a segunda, o amor fraternal. Já finalizando e preparando para a temática que se seguirá, que é a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Havia uma certa dificuldade no entendimento de como esta vinda se realizaria e a condição dos cristãos que já tinham morrido, como eles ficariam, se participariam ou não na vinda do Senhor, se encontrariam com ele, se seriam levados também ao seu encontro. Essa era uma questão pertinente aos Tessalonicenses que será tratada a partir do verso 13. No entanto, nos versos 11 e 12, já há uma temática relacionada à vinda do Senhor que trata de como se comportar diante da eminente vinda do Senhor. O verso 1 diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos. Está aí a característica da segunda parte da carta, capítulos 4 e 5, começando aqui no verso 1 do capítulo 4, a exortação. Ele já apresenta a própria palavra no início para mostrar do que se tratará, assim como fez no verso 3 do capítulo 1 e outros que se seguiram. Então diz que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. A exortação a respeito da prática cotidiana da vida cristã em santidade segundo Cristo, que já tinham recebido pelo apóstolo Paulo quando este esteve entre eles. A tradição recebida via apóstolo Paulo, uma tradição que remontava aos ensinamentos de Jesus de Nazaré, enquanto viveu na Palestina, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando a palavra de Deus. Essa tradição chega ao apóstolo Paulo e agora chega aos Tessalonicenses. E Paulo ressalta que eles estão efetivamente vivendo esta vida em santidade. No entanto, ele observa que a vida cristã não se chega a um estágio final ou de plenitude. É sempre necessário progredir. Não se chega a um ponto em que se possa dizer: estou completo, estou pleno, já tenho uma vida cristã plena na vivência e obediência à palavra do Senhor. Isso é algo que se busca, que se caminha na direção do aperfeiçoamento. Então, mesmo que já houvesse entre eles uma prática efetiva dos ensinamentos de Jesus, Paulo diz: é necessário continuar progredindo cada vez mais. Verso 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos por intermédio do Senhor Jesus. Pela segunda vez, agora no verso 2, antes no verso 1, aponta-se para o Senhor Jesus como a fonte da qual as instruções, a tradição que Paulo passa
tem a sua origem, ou seja, são palavras que remontam a Jesus de Nazaré, ao Senhor Jesus, e não palavras próprias do apóstolo Paulo. Verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição ou da fornicação. Então agora ele, diante da introdução genérica a respeito da progressão no comportamento em obediência à palavra de Cristo, agora ele aponta uma questão específica que precisa tratar com os Tessalonicenses. É importante observar, como o capítulo 1 já nos mostrou, que os Tessalonicenses, ou a maioria da igreja tessalonicense, era gentia, greca-romana, ou seja, tinha sua origem no paganismo, no culto aos deuses, e, consequentemente, estavam inseridos numa cultura onde a visão sobre a sexualidade era bastante diferente da judaica, daquela que a igreja, como fundada a partir do judaísmo, tinha como procedimento padrão, como procedimento vindo do próprio Deus. Assim, era necessário corrigir algumas pontas de comportamento, uma vez que, sendo os tessalonicenses de origem greco-romana, estavam inseridos na forma como essa cultura via a questão da sexualidade, ou seja, a pureza sexual não era exatamente o mesmo conceito do judaísmo e da igreja nascente. Então era necessário que algumas arestas fossem podadas, observando que, à semelhança de Corinto, Tessalônica também era uma cidade portuária, assim sujeita a várias questões relacionadas à prostituição, à ida e vinda de marinheiros e a uma promiscuidade acentuada na cidade. Assim ele diz: a vontade do Senhor é a santificação na pureza da sexualidade. Verso 4, então, ele vai tratar de uma temática específica dentro da ampla pureza da sexualidade. Verso 4, que cada um de vós saiba possuir, eu estou lendo a Almeida Revista Atualizada, e vai dizer, o próprio corpo em santificação e honra. No entanto, essa tradução, ela é questionável, ou seja, pelo menos eu não concordo com esta forma como se traduziu a palavra esqueus, que é vaso, e é necessário que seja revista. Não é apenas eu que penso assim, há outras traduções, autores que vão também concordar com aquilo que vou dizer, a crítica que faço a essa tradução da palavra esqueus, que significa vaso, onde traduziu-se para o corpo. Embora há traduções que vão manter a palavra grega original, o seu sentido, que é vaso. É importante observar que a palavra vaso, traduzido na Almeida Revista Atualizada por corpo, é metafórico. E uma vez sendo simbólico, permite a interpretação. E o tradutor, no caso interpretou, certamente com o objetivo de ajudar o leitor, ele, ao invés de colocar a palavra vaso, como por exemplo aparece na corrigida, que é a palavra exata que está no grego, ele então interpreta que vaso significa corpo. No entanto, a crítica a essa interpretação é que vaso se referiria à mulher, à esposa, à mulher nesse sentido. Então, ficaria assim, que cada um de vós saiba possuir. Bem, o verbo kitaomai, traduzido por possuir, está certo, é possuir mesmo, mas possuir tem, o verbo kitaomai, tem um sentido de possuir bens, possuir propriedade, ou seja, se refere à posse daquilo que é considerado
minha propriedade. Bem, é importante lembrar que naquela sociedade antiga, a família antiga, no seu sistema patriarcal, o homem era o dono, ele tinha a posse da esposa. Então a palavra kitaomai, no sentido de possuir o bem, a propriedade, não tem sentido falar de seu próprio corpo, ou seja, o próprio corpo não era visto como uma propriedade no sentido de bens, mas sim a esposa era vista como uma propriedade no sentido de bens. Assim, o possuir refere-se a algo que se entende como propriedade. Que cada um de vós saiba possuir o próprio ou a própria esposa, a própria mulher, em santificação e honra. A metáfora de vaso no sentido de mulher era bastante comum entre os rabinos nos dias de Jesus. Assim, vaso recebe como recipiente utensílios que são guardados dentro dele. Assim, a metáfora se estende para a mulher, para a esposa, da mesma maneira. Assim, a tradução que considero mais correta e mais clara dentro do contexto seria que cada um de vós, ou seja, se dirigindo aos homens, aos irmãos, é interessante que a mulher não é exortada nesse aspecto naquela sociedade, uma vez que dificilmente ela estaria enquadrada nesse comportamento, naquela sociedade patriarcal. A mulher dificilmente, a esposa dificilmente trairia o marido, né, ou poderia fazê-lo, mas a maior probabilidade era do homem, uma vez que ela estava sujeita às punições gravíssimas e expulsa de casa e passar fome na rua, então havia uma pressão muito maior em relação às mulheres. A exortação, então, se dirige aos homens, aos machos, e diz assim: cada um de vós saiba possuir a própria esposa, em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, não com o desejo da impureza, como os gentios que não conhecem a Deus. E que esta matéria, ou seja, nisso que estou a dizer, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Claramente aponta aqui para a questão do adultério. Ninguém nesta matéria, ou nesse sentido, ou seja, naquilo que estou tratando, que é a questão da fornicação, da impureza, da sexualidade, ninguém defraude a seu irmão. Ou seja, em que circunstâncias um irmão vai defraudar o outro nessa questão? Um homem defraudar outro homem na questão do adultério. Ou seja, então, especificamente, aponta-se para a questão do adultério, da traição conjugal na comunidade tessalonicense. E lembra que o Senhor, referindo-se a Jesus, se apresenta também como um juiz que vai julgar e punir aqueles que ofendem, defraudam o seu irmão. O apelo sempre é a respeito do amor. Quem ama o seu irmão não o defrauda, não comete erros contra ele, não o entristece, não toma aquilo que é dele. Esse é o maior exemplo de atitude de amor. Se eu amo meu irmão, eu não vou prejudicá-lo ou tomar aquilo que lhe pertence. Verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Ele lembra o chamado do Senhor Jesus, do Pai, por meio de Jesus, a uma vida não apenas salva com o perdão dos pecados, mas uma vida salva na prática da santidade. E esta santidade, especificamente, ele trata aqui a respeito da impureza sexual. Verso 8, destarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá
o seu Espírito Santo. Mais uma vez, ele lembra, como fez nos versos 1 e 2, que esses ensinamentos são do Senhor Jesus. Vem de Deus, não vem do homem, não vem dele próprio. É o Senhor que dá, o mesmo Deus que concede aos Tessalonicenses, ou concedeu aos Tessalonicenses, a experiência do Espírito Santo. Ou seja, o mesmo Deus que lhes deu o seu Espírito é o mesmo Deus que exige um comportamento de santidade, principalmente nessa área em que há fraude contra o irmão. No verso 9, ele passa então a segunda exortação. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Assim como ele fez nos primeiros versos do capítulo 4, ou seja, ressaltando que os tessalonicenses efetivamente estão vivendo uma vida em santidade diante de Deus, mas que precisam progredir, assim também agora no verso 9. Paulo atesta que eles estão vivendo o amor entre irmãos. O amor fraternal ressalta o amor entre irmãos, que vai ser contraposto no último verso, ou nos versos que se seguem, para o amor com os de fora. Ou seja, então, mesmo que eles já estejam vivendo essa fraternidade, essa relação de amor pela qual foram instruídos, é necessário progredir, é necessário crescer, é necessário amar ainda mais. Verso 10. E na verdade, estás praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Ou seja, Paulo ressalta que não apenas eles estão praticando o amor entre irmãos dentro da própria comunidade cristã de Tessalônica, mas também esse amor fraterno entre irmãos se estende a irmãos de outras comunidades cristãs da região da Macedônia. E a forma como eles poderiam expressar esse amor para com esses outros irmãos de outras cidades da Macedônia, provavelmente é por meio da hospitalidade. É muito provável que em Tessalônica eles recebiam outros irmãos itinerantes em viagem e os hospedava e tratava-os com dignidade, com amor, com atenção, e isso fazia com que repercutisse em toda a Macedônia, nas igrejas da Macedônia, o amor dos tessalonicenses para com os irmãos. E Paulo ressalta que isso deve progredir. Mais uma vez a palavra exortação aparece no verso 10, como no verso 1, lembrando que a temática dos capítulos 4 e 5 é exortação, ou seja, é uma exortação. E assim como ele fez na questão da prática da vida cristã, viver de forma agradável a Deus, que deveis progredir, dizendo no final do verso 1, assim também agora, no amor também progridam cada vez mais. Verso 11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Agora ele aborda um outro aspecto do amor entre os irmãos. Ou seja, devemos ajudar os irmãos, partir o pão com os irmãos que necessitam. No entanto, há uma situação na igreja de Tessalônica que merece uma observação, ou seja, é ensinamento do Senhor partirmos o pão e distribuirmos para quem está em necessidade. No entanto, há alguns que estão criando a situação da necessidade sem precisarem. Por exemplo, o que ele vai dizer aqui. É também uma demonstração de amor viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Então a gente observa que na igreja tessalonicense, que amava tanto a vinda do Senhor e que cria piamente na sua vinda iminente, havia alguns irmãos que se acomodaram, que deixaram de trabalhar, provavelmente na expectativa dessa vinda imediata, no dia seguinte, deixaram de cuidar daquilo que era deles próprio, do dia a dia, do trabalhar, do ganhar o pão,
e estavam vivendo às custas dos outros. Então Paulo ressalta, como já tem ressaltado, o amor fraternal nos faz partir o pão com os irmãos. Isso é demonstração de amor. No entanto, o amor também se refere ao irmão que não se coloca em necessidade sem estar precisando de fato. Ou seja, é necessário que, tendo a oportunidade de trabalhar, trabalhe-se. E que o partir do pão ou compartilhar o pão seja nas circunstâncias onde não há trabalho ou não há condições de trabalho, onde a necessidade é maior ou que não depende da pessoa estar trabalhando, ganhando pão ou não. No caso que o trabalho está diante de você e você decide não trabalhar para viver às custas do outro, é esse o ponto que ele está abordando. E é claro que havia uma razão muito interessante, que é o fato de Jesus vir amanhã, a crença na volta iminente do Senhor. Se ele vem amanhã, então para que eu vou cuidar dos negócios, para que eu vou fazer investimentos, para que eu vou fazer projetos a médio e longo prazo? E isso fazia com que a igreja tessalonicense arcasse ou ficava pesada com esse grupo de irmãos que Paulo diz agora. É necessário, no amor ao próximo, também viver de forma tranquila, trabalhando com as próprias mãos, cuidando do que é vosso. A gente observa uma questão social também aqui nesse verso 11, que é a questão do trabalhar com as próprias mãos. Com isso a gente pode concluir que a maioria da igreja dos cristãos tessalonicenses era de origem pobre, ou seja, porque o trabalho manual era um trabalho reservado à classe baixa, não tinha status social e era normalmente classe que poderíamos chamar hoje classe média baixa para pobre, trabalhar com as mãos. Os ricos, os nobres, os maiorais não trabalhavam com as próprias mãos. Na cultura greco-romana era humilhante trabalhar com as próprias mãos. O nobre, o homem perfeito dentro daquela sociedade não trabalha com as próprias mãos. Isso é trabalho de escravo ou de pessoas inferiores, assim era compreendido. Quando Paulo diz trabalhar com as próprias mãos para os tessalonicenses, então a gente já pode deduzir como perfil social e econômico daquela comunidade que eram, na maioria, pessoas da classe baixa. Verso 12: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. O fato de viver abstendo-se de trabalhar em condições plenas e podendo trabalhar com o trabalho à mão, abster-se de trabalhar e viver às custas dos outros ou da igreja, trazia um mau testemunho diante daqueles que não participavam da igreja, o que ele vai dizer aqui, de modo que vos porteis com dignidade. A dignidade está trabalhar, comer da própria mão e, como Paulo vai dizer em outro momento, trabalhar, ganhar o seu dinheiro para acudir o necessitado. Ou seja, então a dignidade está podendo trabalhar em condições de trabalhar. E isso, certamente, vai trazer um bom testemunho para com os de fora, como ele diz, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar, venhais a ter necessidade. Então, uma exortação importante é como que os de fora da igreja estão vendo o comportamento dos cristãos quando estes cruzam os braços e vivem às custas dos outros em condição plena de trabalho. Isso é um testemunho ruim, como Paulo diz. E também o ideal é que não venhamos precisar, não venhamos ter necessidade, embora as circunstâncias às vezes nos colocam na situação de ter necessidade. Mas o que ele observa aqui, e exorta os tessalonicenses, era para casos de abuso, casos onde não havia necessidade e, no entanto, eles se acomodavam, provavelmente com a desculpa de que o Senhor vem amanhã, e por isso não há necessidade de construir nada ou trabalhar com as próprias mãos nos seus próprios negócios. Um abraço.